Meus irmãos e minhas irmãs, dia de finados, faz parte da fé da igreja a oração pelos falecidos. Já na primeira leitura, nós ouvimos a primeira leitura do Antigo Testamento, livro dos Macabeus, onde ali relata já esse costume de rezar pelos mortos, rezar pelos falecidos. E rezar em vista da fé na ressurreição. Claro que quem veio nos falar de ressurreição, quem veio nos abrir, vamos dizer, a porta da ressurreição é Cristo. Mas mesmo antes de Cristo, já havia ali em alguns escritos esta intuição da vida eterna e da ressurreição. E, claro, com o cristianismo, a fé cristã, esse mistério da realidade da morte foi iluminado por Cristo. Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano não para morrer, mas para viver. Adão e Eva não estavam destinados à morte. Eles estavam destinados à vida para sempre. Como seria isso, não sabemos. Não nos foi dado esse conhecimento. Mas a morte, ela entra como consequência do pecado original e dos demais pecados que a partir do pecado original o ser humano vai cometendo. Já vai dizer São Paulo, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que o Filho de Deus veio para nos resgatar dessa situação. Para nos tirar dessa situação, desse vale da sombra da morte. Como nós cantamos no Salmo. Neste vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha. Degradados filhos de Eva, que gemem e choram. Jesus Cristo, meus irmãos, ressuscitou 3 pessoas, seu ministério na sua vida, né? Das situações é o evangelho de hoje que depois continua, né? Jesus ressuscitou a menina lá, né? Que tinha acabado de morrer. Jesus falou, Talita cum, menina, levanta-te. E ela acordou. Tinha 12 anos. Depois o jovem que ia no caixão e a mãe viúva, sozinha. Mas aí já tinha um tempo a mais, né? Porque já estava no caixão, já ia enterrar. Jesus mandou parar o cortejo. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E Jesus pega o jovem e devolve a sua mãe. Que coisa linda. A compaixão de Jesus não foi nem assim tanto com o jovem, foi com a mãe. Essa mulher não pode perder o único filho, sendo que ela já é viúva. E a terceira ressurreição que foi a de Lázaro, que já havia 4 dias, tinha sido enterrado. Veja que até nos sinais há uma progressão, vamos dizer assim, do mais fácil para o mais difícil. Se é que não sei se existe facilidade em ressuscitar alguém, né? Mas o que Jesus falou no evangelho de hoje? Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas, tem um porém. Esses 3 que ele ressuscitou, não foi a ressurreição no sentido cristão que nós cremos. Não foi como a ressurreição de Cristo. Eles foram reavivados. Por quê? Porque depois eles continuaram vivendo. E um dia eles morreram, não morreram? De velho, não sei, mas eles morreram, eles não ressuscitaram para sempre.
Quem venceu a morte de uma vez por todas e ressuscitou para todo sempre, para não morrer mais, e ressuscitou num corpo glorioso, cuja, o mundo físico não tem mais o domínio, o poder sobre esse corpo. O único foi Cristo, Jesus, na sua ressurreição. Só que na sua ressurreição, Jesus disse: eu ressuscitei primeiro, agora aqueles que creem em mim ressuscitarão como eu ressuscitei, para não morrer nunca mais, para viver eternamente na glória de Deus. E aqui está a maravilha, meus irmãos. A nossa fé é uma fé de ressurreição. Quando nós somos corpo e alma, a morte é a destruição, o aniquilamento, provisório do corpo. Mas a alma, ela não morre. A alma é eterna, ela é imortal. E no momento da nossa morte, quando a nossa alma se separa, ali nós temos o juízo particular, é um juízo individual da pessoa, diante de Cristo. E ali se decreta, se define o destino da sua alma, que é a salvação ou a condenação. Mas entendamos bem, Deus não condena, quem se condena é a própria pessoa. Se durante a vida ela rejeitou a Deus, rejeitou o amor de Deus, excluiu-se da salvação, então é ali que já se define. Padre, vamos rezar pelas pessoas falecidas para que elas sejam salvas. Não. A salvação é enquanto está vivo. Não se muda o destino da alma depois que ela morre pela oração. Então hoje, por que então nós rezamos pelos mortos? Nós rezamos pelos mortos salvos, que já estão salvos, mas ainda não estão na glória de Deus. Estão se purificando. Esse é o sentido da oração pelos fiéis falecidos, para que Deus abrevie, diminua esse tempo de purificação. Porque a gente pode morrer e estar salvo, mas a gente não está santo. Para que eu possa contemplar a Deus face a face, eu preciso estar em santidade. E são os pecados que vão, corroendo a vida na graça, nos impedindo de sermos santos. Por isso, veja que quando a igreja concede a indulgência, hoje é dia de indulgência plenária, não só hoje, mas do dia 1º, aliás, do dia 2 até o dia 8 de novembro. Só que a indulgência plenária de finados só vale para falecidos, a gente não pode aplicar em benefício próprio. As outras, ao longo do ano, a gente pode, mas essa é só por um falecido. Consiste em que? Visitar um cemitério, a maioria, no dia de finados vai, mas pode ser até o dia 8 de novembro, não precisa ser necessariamente no dia de finados. Rezar lá, fazer uma oração pelos falecidos. Então essa é a condição. Junto a essa condição, para cada indulgência plenária tem uma condição específica, além dessa, as 3 condições básicas para qualquer indulgência plenária: confissão, comunhão da Eucaristia, comungar Jesus na Santa Missa e rezar nas intenções do Santo Padre o Papa, uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Glória ao Pai. E aqui está a beleza, são os tesouros da graça de Deus. A indulgência plenária, meus irmãos, tira a alma do purgatório. A indulgência plenária não abrevia, tira, porque tem a plenária e a parcial. A parcial diminui, a plenária tira, redime totalmente. E mais bacana ainda, como são vários dias até o dia 8, se você fizer a visita em cada um desses dias e oferecer por uma alma, você lucra por uma alma a cada dia. Claro, aí tem que vir na missa, não precisa confessar todo dia, Mas aí você vai vir na missa, comungar, rezar nas intenções do Santo Padre. Olha que beleza!
Meus irmãos e minhas irmãs, esse dia de finados, como o padre disse no início, não é tanto assim dia de tristeza, mas a gente fica triste. Jesus chorou a morte do amigo Lázaro. Você sente saudade. E é natural, é normal que seja assim. Mas a gente precisa compreender também, finados, sobre pensar na nossa própria vida, sobre o nosso próprio fim. A gente não pensa sobre isso, é um tabu. E por não pensar, a gente não se prepara para esse momento. Que queira Deus, seja bem distante, né? Mas nós não pensamos nisso. E vamos vivendo a vida de qualquer jeito, e vamos colocando prioridades que não são prioridades. Nos perdemos no acidental e não valorizamos e vivemos o principal. E quando a gente vê, a vida passou e é tarde demais. Existe a morte física, existe a morte do corpo, mas existe outras mortes que talvez você está vivendo a cada dia sem perceber. A morte dos seus sonhos, a morte da sua esperança. Quanta gente que está vivendo, vou vivendo por viver, esse mundo para mim já não espero mais nada. Morreu, está morta a pessoa. A morte de um relacionamento, a morte de um casamento. Às vezes alguém que está vivo, mas no seu coração essa pessoa morreu. Ou você morreu para ela. A morte dos seus propósitos, a morte de sentido de vida, a morte de uma amizade. Quantas mortes dia a dia a gente está vivendo e não percebe. Mas não permita que isso aconteça na sua vida. O que hoje está morto dentro de você? Ou quem está morto dentro de você, do teu coração? Jesus pode ressuscitar isso aí. Jesus tem o poder de ressuscitar isso aí também. Não importa a sua idade, não importa a situação que seja, mas você precisa ser como Marta. Senhor, eu creio. Eu creio que tu tens o poder de me ressuscitar. Olhando para esses jovens, né, estão aqui, fizeram encontro. Tão bonito, né? Jovens buscando a Deus. E quantas vezes na nossa juventude, na nossa adolescência, a gente perde ou não valoriza as oportunidades de amar. Eu não sei se vocês têm irmãos, né? A maioria tem. Quantos irmãos você tem? 1, 2? Como é que está o teu relacionamento com o teu irmão, com a tua irmã? Às vezes a gente é mais amigo de quem é de fora do que do próprio irmão e da própria irmã. Às vezes a gente é mais amigo do menino do grupo de jovem, da menina do grupo de jovem, do que da nossa própria família. Não estou te condenando, mas eu estou dizendo que às vezes essa é uma realidade. Como é que está o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe? Sabe aquela fase da vida? A gente brinca, né? Aborrecência. Mas a gente acha que todo mundo está errado. Mas eu estou certo. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende. A tia do colégio não me entende. E a gente, né? É aquela fase do revoltadinho, da rebeldia. Quantas vezes, né? Na adolescência, na juventude. Cada família tem um jeito de ser. Tem família que é mais afetuosa. Tem família que é mais carinhosa. Às vezes briga, mas daqui a pouco todo mundo já esqueceu tudo, está se abraçando, está se beijando, está um sentando no colo do outro.
Mas às vezes tem família que é um jeito diferente, é uma família mais durona, vamos dizer assim. Às vezes o pai e a mãe não conseguem expressar muito o carinho, o sentimento, mas não é porque não ama. Mas é o jeito, é a criação que teve, é o que recebeu, talvez, né? É aquela velha história, a gente não consegue dar o que a gente não teve. Só que a gente não entende isso, interpreta isso como um desprezo, uma ausência. Não gosta de mim, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eles amam, mas do jeito deles. E você precisa também ter a humildade de descobrir que jeito meu pai me ama, que jeito minha mãe me ama. Às vezes é fazendo a comida, às vezes é trabalhando, às vezes perdendo o sono à noite. Às vezes é fazendo hora extra. Não, para mim, amor tem que ser do meu jeito. Não. A gente precisa compreender também que existem formas diferentes, linguagens diferentes do amor. Quantas vezes, não sei há quanto tempo você não abraça seu pai, sua mãe? Há quanto tempo você não diz para ele, eu te amo, isso é importante para mim? Mas digo para vocês, pais também que estão aqui, pai e mãe, quanto tempo você não fala para o seu filho, filho, eu te amo? Às vezes a correria vai nos roubando isso, às vezes o estresse do dia a dia vai nos roubando isso, às vezes a secura espiritual vai nos roubando isso. Mas, gente, vamos aproveitar. A vida é tão breve, tão passageira. Não vamos desperdiçar as oportunidades.